as instituições políticas em T, que determinam o poder político de júri. O poder político como um todo determina as instituições econômicas em T e as instituições políticas em T mais 1. Certo? E as instituições econômicas em T que determinam a distribuição de recursos em T mais 1. Aí, voltamos, tá certo? Distribuição de recursos em T mais 1, mais instituições políticas em T mais 1, por sua vez, vão determinar poder político de júri em T mais 1, tá certo? E poder político, de fato, em T mais 1, que vão determinar instituições econômicas em T mais 1, que vai determinar performance em T mais 1, e distribuição em T mais 2, e instituições políticas em T mais 2. E aí vai. Então, com esse esquema, não dá para dizer que é o poder político que determina. Tá? Por quê? É o poder político, as instituições políticas, é o poder político, mas é o poder político representado pelas instituições políticas e pela distribuição de recursos. Então, nós temos uma variável de ciência política e uma variável de teoria econômica, determinando as instituições que determinam o desempenho, que determinam a distribuição. E isso é recursivo, e é tudo endógeno. Aí você vai, bom, então isso aqui não tem determinante, tá certo? Não é isso. Não é isso. Porque existe uma série de mutações no transcorrer, certo? Dos elos aí, da cadeia, tá certo? E isso daqui é válido para organizações. Nós podemos estar nos referindo aqui a uma família, da mesma forma que nós estamos nos referindo a um país. Tá? Se nós estivermos nos referindo a um país, tem uma série de elementos que vão estar afetando essas variáveis exogenamente. Outros países, tá certo? Organizações internacionais, não sei por que eles não abrem esse espaço. Eles não fazem esse tipo de discussão. Eu não entendo muito bem por quê. Porque esse esquema, simplesmente do jeito que está, ele não é um sistema de determinação de nada, se ele é totalmente endógeno, certo? Não tem como mudar isso aqui. O North diria, tem como mudar sim, porque muitas vezes as pessoas agem erroneamente segundo seus interesses. Como elas têm conhecimento imperfeito, e existe incerteza, eles acham que estão atirando uma coisa e acertam outra. E aí não reproduzem ou não produzem o resultado desejado. Produzem um outro tipo de resultado e aí sim modificaria. Uma brecha que eu vejo aqui é quando a gente coloca essa capacidade de organização aqui. Porque essa capacidade de organização, ela pode se alterar ao longo do tempo. Certo? A distribuição de recursos ela também pode se alterar ao longo do tempo. Por exemplo, o Brasil, na década de 60, não produzia soja. Tá? O Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso não eram importantes exportadores. Hoje em dia eles são. Por quê? Porque conseguiram adaptar a soja para a produção em larga escala no Centro-Oeste. Então você tem mudanças na distribuição de recursos que não necessariamente dependem dos interesses políticos de elites. Tudo bem, vocês vão falar assim, não, mas se não fosse a Embrapa desenvolver as variedades que se adaptaram no Cerrado, nós não teríamos esse resultado. Sim, mas isso não é necessariamente um determinante de poder político, tá certo? Os pesquisadores estão lá pesquisando e conseguiram fazer aquilo. Então, a distribuição de recursos ela pode mudar de uma forma melhor. Descobre petróleo em algum lugar, né? O pré-sal vai mudar completamente a distribuição. A hora que ele estiver produzindo vai mudar completamente. E não tem nada a ver com elite necessariamente. Né? Então existem elementos exógenos, efetivamente, que podem impactar sobre o sistema. Os autores não explicitaram esse tipo de coisa, mas é fácil visualizar esse tipo de possibilidade nesse coisa. Mas a mais fácil de visualizar, que eu acho, na forma como está aqui, é essa questão aqui. É quando as pessoas começam a conseguir
visualizar a possibilidade e a capacidade delas se articularem e gerarem outros resultados. Um exemplo que eu acho que é válido nesse caso são questões relacionadas à conservação. 40 anos atrás, ninguém pensava no mundo daqui a 200 anos. Hoje em dia as pessoas já pensam e já existem atos, comportamentos individuais generalizados de reciclagem, uma série de outras coisas que não existiam antigamente, quer dizer, afetaram o comportamento individual das pessoas e que mudaram a distribuição de recursos. Então existem, mas o que o North vai dizer na verdade é o seguinte: essas mudanças elas ocorrem lentamente. Em geral, elas não são mudanças radicais. São mudanças que são acumuladas. Pequenas mudanças que vão sendo acrescentadas umas às outras e é só no passar do tempo que elas vão fazer uma diferença efetivamente no cenário. E é isso.